E aí, pessoal, hoje nós iremos começar nossa aula número 11 do conteúdo Habilidades e Objetos do Conhecimento do primeiro ao quinto ano, parte 1, que está incluído dentro do conteúdo de Metodologia do Ensino de Matemática 2. Meu nome é professor Josiano Leão e eu irei ministrar essa aula. Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, nós iremos dar continuidade. Aula número 11. Habilidades e objetos do conhecimento do primeiro ao quinto ano, parte 1, que ele está dentro da aula de Metodologia de Ensino de Matemática 2. Meu nome é professor Josiano Leão e eu irei ministrar essa aula de hoje. Então vamos lá. Como nós temos habilidades e objetos do conhecimento do primeiro ao quinto ano, nós iremos seguir a cronologia e a gente vai falar do primeiro ano, depois do segundo, depois do terceiro, depois do quarto, por último, quinto ano. Habilidades e objetos do conhecimento do primeiro ano. Antes da gente falar do primeiro ano, eu queria falar um pouco sobre as competências, né? Essas competências em específico, elas estão fazendo parte de todos os anos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Sendo que a competência 1 é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Competência 2, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrentes ao conhecimento matemático para compreender e atuar no mundo. Competência 3, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimento matemático, desenvolvendo a autoestima e a perseverança da busca de soluções. Competência 4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes na prática social e cultural, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-la e avaliá-la crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Competência 4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes na prática social e cultural, de modo a investigar, organizar, representar, comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las nas críticas, eticamente produzindo argumentos convincentes. Competência 5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive de tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Competência 6. Enfrentar situações e problemas de um múltiplo contexto, incluindo as situações imaginadas, não diretamente relacionadas com os aspectos práticos e utilitários. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para escrever algoritmos como fluxogramas e dados. Competência 7. Desenvolver e discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. E competência 8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder ao questionamento e à busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não da discussão de determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Então, essas aí são as competências que elas vão ser utilizadas nos 5 anos que a gente vai ministrar aqui. Então, como eu estava falando, né? Habilidade e objeto do conhecimento do primeiro ano, unidade temática número.
Então, a primeira é sequência didática numerabilidade EF01MA01, tá? Que com o tempo vocês vão aprender e vão essa numeração. E quando vocês identificarem o que é que tem na questão, às vezes a questão tem 4, 5 indicadores desses, né? Então você tem que saber qual é cada um. Então o primeiro é EF01MA01, utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Se a gente for prestar atenção, essa questão aí ela está dentro desse contexto. Por quê? Considerando a ordem das crianças, marque a cor da camiseta da criança que está no 7º lugar. Então a criança vai contar, né? Se ele disser que a primeira criança, a criança da frente é número 1, então ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele vai perceber que a criança que está quase escondida lá é a 7ª criança, que a camisa dela é cor amarela. Sequência didática 2, EF01MA02. Contar de maneira exata e aproximada diferentes estratégias como pareamento e argumentos e outros argumentos. Então tá aí, ó. Marcos também é colecionador de carrinhos, mas ele só coleciona Hot Wheels. Seu pai, para ajudar a organização, comprou um quadro para o Marcos arrumar seus carrinhos. Quantos carrinhos de Hot Wheels Marcos precisa adquirir para completar o quadro? Aí no caso ele vai contar a quantidade, né? E aí ele vai procurar contar os espaços em branco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, só contar os espaços em branco, né, e encontrar a resposta. No habilidades EF01MA03, estimular e comparar a quantidade de objetos de dois conjuntos em torno de 20 elementos, por estimativas ou correspondência 1 a 1, 2 a 1, indicar tem mais ou tem menos ou tem a mesma quantidade. Então, nesse caso aqui, tem essa questão aqui, ó. Os alunos do primeiro ano estão guardando tampinhas de garrafa PET para usarem em atividade da escola. Augusto já conseguiu juntar várias tampinhas, conforme consta na imagem. Se juntar as tampinhas das cores vermelho e verde, quantas tampinhas teremos? Aí o aluno vai contar quantas tampinhas vermelhas tem, que é 7, e quantas tampinhas verde que tem, que é 4. 7 mais 4, 11, né? Então a resposta é 11. Aí a segunda, quantas tampinhas Augusto já juntou? Aí ele vai contar 1, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18. 18 tampinhas. Na 4, EF01MA04, contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de interesse de jogo, brincadeiras, materiais de sala de aula, entre outros. Então tá aí, ó, ele vai contar esses tracinhos aí, ó. Na verdade, cada coluna desse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então cada coluna dessa tem 10, né? A primeira tem 3, 6, 75. A segunda tem 8, 80, com 9, 89. E a terceira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Então a letra C, 75, 89 e 100. É só a criança entender que esse empilhadinho todo dá 10. Então ele não precisa contar todos de um por um. Ele vai contar de 10 em 10 e somente o último não tem 10, né? No caso tem 5, o outro tem 9 e o outro termina em 0. Então se a numeração for diferente dessa, está errado. Sequência didática EF01MA05, comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas com sem suporte da reta numérica. Essa questão eu coloquei com a reta numérica, né? Então, contorne apenas o número maior que aparece a seguir. Então, lógico que ele vai contornar o 18 e vai encontrar ali na reta numérica o 18. Esse aqui é sem reta numérica. 3 irmãos estavam brincando de dado e registraram os valores de cada jogada. Descubra quantos pontos cada um fez e qual deles venceu. Aí você vai somar, né? Cada dadinho desse, 3 e 6, 9, 11, 12, 16, 20, 25, 28, 32. A André fez 32. Arthur você vai contar, Alan você vai contar. E o que tiver mais é o vencedor.
Habilidade EF01MA06, construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Então, nesse caso, ele vai aí, ó. Veja as regras do jogo que Joaquim e seus amigos estavam brincando. Cada jogador sorteia 2 fichas e junta os 2 pontos obtidos. O jogador que conseguiu mais pontos ganha. Aí tá lá, você vai somar cada um 15, 14, 13, 15 e 17. Quem ganhou foi o Marcos, né? O verdinho tem 17. EF01MA07. Compor e decompor números de até 2 ordens por meio de diferentes adições com o suporte de materiais manipuláveis, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculos. Então tá aí, ó. Observe a quantidade de que a Camila separou do material e agora represente no ábaco essa quantidade. No ábaco, do lado esquerdo da dezena, ele é tipo uma bolinha, né, tipo um biscoitinho, ele vai colocar na dezena e dá unidade. São 3 dezenas, então ele vai botar 3 coisinhas na dezena. E na unidade também são 3 unidades, então ele vai botar 3 de um lado e 3 do outro. EF01MA08. Desenvolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até 5 algarismos, com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar com o suporte de imagens ou material manipulado utilizando estratégias e forma de registros pessoais. Aí ele tem aí, ele quer saber quantos ovos tem, né? Então não precisa nem ser um expert, né? Para contar a quantidade de ovos que tem aí nessa cartela, são 5, são 30, né? Desse canto aqui. E nessa outra são 12, então 30 mais 12, 42. Organizar e ordenar objetos familiares ou representação por figuras, por meio de atributos tais como cor, forma e medida. Então vamos lá. Observe cada sequência e pinte as figuras que estão em branco, né? Então a pintada azul, verde, a próxima vai ser pintada de azul e a última vai ser de verde. Sequência didática, álgebra, né? EF01MA10. Descrever após o reconhecimento e a explicação de um padrão ou regularidade os elementos ausentes em sequência recursiva de números naturais, objetos e figuras. Aí tá aí, ó. Observe a sequência que José fez. Mas ele esqueceu algum número. Quais foram os números que José esqueceu? Marque a alternativa correta. Então, 0 para 2 é 2, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 2 aí vai ser 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, vai ser 6, 8 e 10. Letra B de bola. Agora, nós iremos para a unidade temática álgebra. Sequência didática de álgebra, AF01MA09. Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras por meio de atributos quais como cor, forma e medida. Então tá aí, ó. As árvores da praça foram plantadas assim. Aí uma verde, uma vermelha e uma rosa e uma amarela. Uma verde, uma vermelha, uma rosa e uma amarela. Descubra a sequência e marque um X na próxima árvore a ser pintada. Então, depois da amarela, percebe-se que depois da amarela é a verde, então é letra D. Pela sequência, letra D. EF01MA10. Descrever, após o reconhecimento e a explicação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de maneira natural, objeto e figura. Então, vamos lá, ó. Observe o que ficou guardado a coleção de botões de Thelma. Uma tem 2, a outra tem 4 e a outra tem 8. Obviamente, é 2, aí mais 4, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Então, a próxima vai ser C, letra C. Unidade temática, geometria. EF01MA11. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando o termo à direita, o termo à esquerda, em frente e atrás. Então, vamos lá. As crianças foram brincar na praça da cidade
mas precisaram atravessar uma grande avenida. Sua mãe organizou uma fila para passar a faixa de pedestre. Observe a cena e marque verdadeiro ou falso nas alternativas. Letra A. A mãe está na frente das crianças? Sim, marca essa aí. As crianças... Desculpa, bota verdadeiro, né? Que é verdadeiro ou falso. As crianças estão atrás da mãe, verdadeiro. A mãe está no meio das crianças, falso. O menino de patinete está no final da fila, verdadeiro. João Mário está passeando no carro com seu pai e de repente... Desculpa, essa parte é da questão anterior. Próximo. EF, MA12. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima e embaixo, é necessário explicitar o referencial. Então vamos lá. Vamos ver se você é um bom observador. Veja a foto da Escola Estadual Dom Bosco, localizada no município de Lucas do Rio Verde. Aí está aí a foto. A piscina está à direita ou à esquerda do ginásio? A piscina está à esquerda. A escola tem no total de quantos blocos de sala de aula? Quantos estão à direita e quantos estão à esquerda? Aí são à direita, são 1, 2, 3, 4 e à esquerda só é um bloco. E assim a criança vai responder as alternativas. F01 MA13. Relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares a objetos familiares no mundo físico. Relacione o sólido geométrico ao objeto que se parece. Então a bola se parece com a esfera, a caixa de presente se parece com um cubo, essa lata de ervilha parece com um cilindro, o cone, né, aí um sorvete é o cone invertido e o cubo mágico, como o próprio nome diz, já é um cubo. EF01 MA14. Identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições e um contorno das faces de sólido geométrico. Então vamos lá. Situação problema 2, né? Tá aí. Observe a imagem e assinale a forma que é redonda, letra C. EF01 MA14. Identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo, em desenhos apresentar diferentes posições em contorno da face dos sólidos geométricos. Aí tá aí, observe as formas e a seguir, depois circule somente as figuras que possuem 4 lados. A primeira figura de cima não tem, a segunda tem, a terceira tem, a quarta tem, a quinta tem, a sexta não tem, a sétima também não tem e a oitava não tem. Unidade temática, grandezas e medidas. EF01 MA15. Comparar comprimentos, capacidades ou massas utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos do uso cotidiano. Aí tá aí a girafa, o elefante, o leão e a tartaruga. Qual é o animal mais pesado? Elefante. Qual é o mais leve? A tartaruga. Qual é o animal mais baixo? A tartaruga. Qual é o animal mais alto? É a girafa. Qual é o animal que anda mais devagar, lentamente? A tartaruga. F01 MA16. Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimento relativo a um dia, utilizando, quando possível, os horários do evento. Aí, veja algumas cenas e os horários correspondentes na rotina de Miguel. Aí tá aí. 15 horas, 10 horas, 7 horas, 6 horas, 14 horas e 12 horas. Qual o horário que ele acorda? Aí você vai lá e olha o horário que ele acorda, que levanta os braços 6 horas da manhã. O que ele fez no período da manhã? Aí você vai associando cada resposta para cada letra. EF01 MA17. Reconhecer e relacionar período do dia, dias da semana, mês e ano, utilizando calendário quando necessário. Aí está aí o calendário, responder as questões. Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, indicar o dia da semana de uma data, consultando o calendário. Mesma coisa, você vai ler a questão e eu botar o aluno para responder as alternativas. EF01 MA19. Reconhecer e relacionar valor de moeda, cédula, sistema monetário para resolver situações simples do cotidiano do dia do estudante. Aí está aí as moedas, né? E responder as questões. Circule, qual é de maior valor? A moeda Carol guardou, quanto é que é a correspondente, aquelas moedas? E assim por diante. Probabilidade estatística.
EFMA20. Classificar eventos envolvendo um acaso, tais como aconteça com certeza, talvez aconteça, é impossível acontecer, em situações do cotidiano. E aí você vai botar o aluno para marcar. Cair ao andar de bicicleta? É possível. Sentir fome depois de uma manhã de estudo? É possível. Amanhã irá chover bastante? Também é possível. Hoje vai acabar a energia durante a aula? Também é possível. Nós conseguimos viver sem beber água? É impossível. Se eu pular na piscina, irei me molhar? Com certeza. E assim mostrar para eles qual é a diferença entre certeza, possível e impossível. Ler dados expressos em tabelas e em gráfico de coluna simples. Pronto, é só explicar para ele que aqui o número é a quantidade que vai estar lá do lado. Realizar pesquisas envolvendo até 2 variáveis categóricas do seu interesse, universo de até 30 elementos. E organizar dados por meio de representação pessoal. Tá aí, ó. E depois transformar esses dados, essa quantidade aqui no gráfico. Agora a gente vai para habilidades e objetos do conhecimento do segundo ano. Unidade temática número EF02MA1. Comparar e ordenar números naturais até a ordem de centenas pela compreensão e característica do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Aí tá aí é para ele dizer, né? Vejam essas camisas de time do segundo ano. Aí você vai botar 56, a próxima 57, a outra 58, completar de 1 em 1. Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleção e registrar o resultado da contagem desse objeto, até 1000. Aí tá aí, vai contar quantos carrinhos tem aí de um lado do outro, depois vai somar. EF02MA03. Comparar a quantidade de objetos de 2 conjuntos por estimativas e por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, entre outros, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade, indicando quando for o acaso, quanto a mais e quanto a menos. Aí tem aí a questão, né? Ele quer saber o preço mais barato do sapato feminino, que é o sapato mais barato, é o que tem menor preço. O tênis, menor preço, e o sapato masculino, menor preço. EF02MA04. Compor e decompor números naturais de até 3 ordens, com suporte de materiais manipuláveis. Aí tá aí, descubra qual o número decompor conforme o modelo. Aí, por exemplo, 782 é 700 mais 80 mais 2. Aí no caso ele tem 100 mais 20 mais 7, então o numeral vai ser 127. 200 mais 50 mais 7, 257 e assim por diante. EF02MA05. Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental escrito. Tá aí, ó. No sítio tem 7 galinhas, 4 patos, 3 cachorros. Quantos animais tem no sítio? Você vai somar 7 mais 4, 11, mais 3, 14. Letra B. Renan tinha 25 bolas de gude e perdeu 12. Ele perdeu, diminui, né? 25 menos 12 dá 13. Letra B. EF02MA06. Desenvolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até 3 ordens, com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Aí tá aí. Observe a imagem e forme grupos de 8. Quantos grupos de 8 se formam e quantas pipas sobraram? Aí você vai fazer assim, à direita 5 com mais 3, 8. Você também pode fazer a fileira em pé, 5 da fileira com mais 3, 8. É o aluno que decide. EF02MA07. Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4 e 5 e com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens ou material manipulável. Então tá aí, ó. Carla foi na feira e comprou 4 sacos de laranja. Dentro de cada tinha 8 laranjas. Quantas laranjas ela comprou? Aí no caso 8 vezes 4 dá 32, né? 32, letra B. EF02MA08. Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com suporte de imagens ou material manipulável utilizando estratégias pessoais. Note que os balões coloridos que Antônio encheu para sua festa de aniversário, sua amiga Carmen veio ajudá-lo, encheu o dobro de balões. Quantos balões Carmen encheu? Se ele tem 5, ele encheu 10, né? Unidade temática, álgebra.
EF02MA09. Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. Aí tá aí, né? Vamos ajudar em organizar os balões. Coloca os números em ordem crescente e decrescente. Então o aluno ele vai pegar, vai escrever os números e vai colocar à esquerda o menor e à direita o maior, para responder a letra A. E depois ele só inverte a ordem, para responder a letra B. EFMA10. Descrever um padrão ou regularidade de sequência competitiva e de sequência recursiva por meio de palavras, símbolos e desenhos. Tá aí, ó. No interior do Mato Grosso há uma comunidade chamada Monte Belo, que tem aproximadamente 300 famílias. Na vila existem várias casas feitas de madeira, elas são numeradas. Assinale a resposta correta. Qual é a sequência correta? 5, 10, 15, 20, 20 e 25. Então, se você diminuir 10 menos 5, vai dar, perceber que é 5, de 5 em 5. Letra C. EF02MA11. Descrever os elementos ausentes em sequência repetitiva e em sequência recursiva de números naturais, objetos ou figuras. Marque um X na opção que mostra a resposta certa. Então vamos lá, aqui é 0, 3, 6, 9, 12, 15. Então depois do 12 é o 15, né? Então tá faltando o 15 lá. A única opção que tem 15 é a letra A. Então 15, 21 e 30. Unidade temática geometria. EF02MA12. Identificar e registrar em uma linguagem verbal ou não verbal a localização e o deslocamento de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência e indicar as mudanças de direção e de sentido. Aí tá aí, observe a sala de aula. Hoje, o Dia das Crianças, resolveu fazer uma festinha dos alunos e ele organizou as carteiras em outra posição. João chegou na porta e quer saber o lugar. Qual é o caminho mais curto? O caminho mais curto é ele ir direto, aí depois dobrar à esquerda, até sentar no lugar dele. EF02MA13. Esboçar roteiro a ser seguido e plantas de ambientes familiares, assinando entrada e saída em alguns pontos de referência. Aí tem ali o mapa, ele quer saber qual é o caminho, né, que deve ser feito. EF04, reconhecer e nomear e comparar figuras geométricas espaciais, cubo, blocos retangulares, pirâmide, cone, cilindro, esfera, relacionando com objetos do mundo físico. Aí tá ali, ó, ele quer saber qual é o formato semelhante, letra A, né, pirâmide. EF02MA15, reconhecer, comparar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo por meio de características comuns em desenhos apresentados em diferentes disposições sólidos geométricos. Aí tá aí, quantos triângulos tem na figura? Aí você vai contar. Unidade de temática, grandezas e medidas. EF02MA16, estimar, medir e comparar comprimentos de lado de sala, incluindo o contorno, e de polígonos, utilizando unidade de medida não padronizada e padronizada, metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados. Aí ele quer saber qual é o perímetro, né? Então é só somar os lados e encontra o perímetro. EF02MA17, estimar, comparar a capacidade de massa utilizando estratégias pessoais e unidade de medida não padronizada ou padronizada, litro, mililitro, grama e quilograma. Aí tá aí, ele quer saber a quantidade das embalagens, né? Então é só ver e encontrar a resposta. EF02MA18, indicar a duração de intervalo de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário para planejamento e organização da agenda. Aí, ó. Aí ele tem aqui o calendário e aí ele quer que você responda as alternativas. EF02MA19, medir a duração de intervalo de tempo por meios de relógio digital e registrar o horário de início e fim do intervalo. Aí tá aí, responder as perguntas. Tá ali os relógios digital, responder as perguntas. EF02MA20, estabelecer a equivalência de valor entre moedas e cédulas no Sistema Monetário Nacional para resolver situações do cotidiano. Aí tem aí, ele quer que você veja o dinheiro em cédula e em moeda e depois encontrar o valor. Probabilidade estatística. EF02MA21, classificar resultado de eventos cotidianos aleatórios como pouco provável, muito provável, improvável e impossível. Aí tá aí, ó, Marquinho propôs uma brincadeira com os amigos, faz uma roleta para girar e a roleta para ser uma brincadeira de cada vez.
Qual é a brincadeira mais provável? Futebol, né? Tem 3 vezes e a outra só tem uma. Menos provável, peteca. Marquinhos pode brincar de vôlei? Não, é impossível. Por quê? Porque ele não está entre as alternativas. EF02MA22. Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de coluna, simples em barra para melhorar compreender os aspectos da realidade próxima. Aí tá aí os em barra, né? Os gráficos para responder. EF02MA23, realizar pesquisas em um universo de até 30 elementos. Escolher até 3 variáveis categóricas de interesse organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos em colunas simples. Aí tá aí o que foi pedido, né? E só para responder. Terceiro ano, habilidades e objeto de conhecimento do terceiro ano. Unidade temática de número. EF03MA1. Ler, escrever e comparar números naturais de até ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e a língua materna. Tá aí os registros numéricos e a língua materna. EF03MA02. Identificar a característica do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de números naturais de até ordem 4. Tá aí, né? Ele que é a diretora de uma escola, arrecadou R$ 1.200 em dinheiro, vendendo algodão, doce e pipoca. No número 1210, qual é o número posicional do 2? O 2 representa o 200, letra D. F03MA03, construir e utilizar fatos básicos da adição e multiplicação para cálculos mentais escritos. Aí tá aí os carrinhos, né? Aí tá dizendo que ali cada um tem 4 rodas. Quantas rodas terão os 4 carrinhos? É só somar 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12 mais 4, 16. Letra C. EF03MA04. Estabelecer a relação entre números naturais e pontos das retas numéricas para utilizá-los na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e subtração, relacioná-los com deslocamento para a direita ou para a esquerda. Aí tá aí, ó. Descobrindo o número da reta, cada criança está escondendo um número na reta abaixo. Então, 30, 32, 34. O outro, 50, 53, aí 68, 71, 74. Então, vê que é de 3 em 3, o outro é de 2 em 2 e o de baixo é de 5 em 5. EF03MA05. Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. Aí tá aí a quantidade, né, cada mês, e também aí você responde as perguntas. EF03MA06. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades utilizando diferentes estratégias de cálculos exatos e aproximados, incluindo o cálculo mental. Aí tá aí os desenhos, né? Aí o menino o pai dá R$50 pro menino e vai escolher qual é o brinquedo que ele vai comprar. Aí só responder as alternativas. EF03MA07, resolver e elaborar problema de multiplicação por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, com o significado de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposições retangulares, utilizando diferentes estratégias de cálculos e registros. Aí ele está aqui, né? Quer saber aqui qual é o valor, né? De quantas rosas, né? EF03MA08. Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro, até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, como o significado da repartição equitativa de medidas por meio de estratégia de registros pessoais. Aí ele tem a quantidade ali de flor, quantas mudas deve plantar para substituí-las em 4 canteiros? Aí responder. F03MA09. Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, por 3, por 4, por 5, por 10. A ideia da metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte e a 10ª parte. José tem 48 pipas e aí ele fez um quarto dessa quantidade. Quantas pipas Janaína fez? Só tirar 1/4 de 48 vai dar 12. Unidade temática álgebra. F03MA10. Identificar regularidade em sequências ordenadas de números naturais resultantes
de realização de adição ou subtração sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Tá aí, né? Marca com X a sequência que falta. Então, depois do 12 é o 13, 14, 15, aí o 16 e o 17. Então, tá faltando o 13, o 16 e o 17, letra C. EF03MA11. Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adição ou de subtração de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Então, Clara tem 750 figuras de Naruto. Para ter essa quantidade, ela ganhou algumas de suas madrinhas e depois comprou o restante. Calcule e descubra quantas figuras ela comprou. Então, se você vê que não está em branco e 390 e deu 750, então para você encontrar o valor, você tem que subtrair 750 por 390. Então, a resposta vai dar 360. Unidade temática Geometria. EF03MA12. Descrever e representar por meio de esboço de trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos referenciais. Então vamos lá. Ana Paula mora na cidade de São Paulo, seu pai comprou um novo apartamento mais alto daquele bairro. Para não se perder, Ana Paula utiliza algum método para facilitar o acesso ao apartamento. Quantos prédios tem à direita do apartamento do seu pai? À direita tem 4. E quantos prédios à esquerda? Tem 3. Ao lado do seu apartamento existem 2 prédios da mesma cor? Sim, azul. Da janela de seu apartamento ela observa no centro da praça uma árvore. Só ler e interpretar. EF03MA13. Associar figuras geométricas espaciais, cubos, blocos retangulares, pirâmides, cones, cilindros e esferas, a objeto do mundo físico e nomear essas figuras. Aí tá aí. No dia a dia observamos diversas formas geométricas em objetos que estão à nossa volta. Veja alguns exemplos. Aí tem um cubo mágico, a lata e a bola de futebol. A lata de atum está representada por qual forma geométrica? Cilindro, pirâmide, cubo e esfera. É o cilindro, né? EF03MA14. Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais. Prisma, reto, pirâmide, cilindros e cone, relacionando as suas planificações. Então, ele está aí, ó, a Torre de Pisa está situada na Itália, atrás da Catedral da cidade italiana de Pisa. Essa estrutura é a terceira mais antiga da praça nessa catedral. Olhe para ela e marque a planificação que aparece com a Torre de Pisa. Aí está aí, ó. Então, a Torre de Pisa, no caso, ela é um cilindro, né? Então, a mais provável que seria a letra C. EF03MA15. Classificar e comparar figuras planas, né? Triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo, em relação aos seus lados, quantidade, posição relativa e comprimento e vértice. Júlia foi ao aniversário de sua prima e ganhou, com lembrancinha, uma caixa de balas no formato de uma pirâmide. Chegando em casa, Júlia desmontou a caixa. Qual a planificação que Júlia obteve da caixa? Aí tá aí, né? Tá, A1 é uma caixa de sapato, A2 é um cilindro, A3 é a resposta e A4 é uma pirâmide. Aliás, A4 não é uma pirâmide, ela é um tetraedro. Então a resposta 3, letra C. EF03MA16. Reconhecer figuras congruentes usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais. Observe o desenho da malha quadriculada e marque qual das figuras abaixo é congruente com as figuras que formam o barco. Aí está ali, né? Então, a
a letra, essa primeira, o triângulo é, né? Aí no outro é um paralelogramo, que não é a figura. O de baixo é um losango, que também não está representado. E a última parte, no caso, é um trapézio, mas ele girou, né? No caso, a base de uma figura, ele está ao contrário na outra, mas ele não deixa de ser um trapézio. Então a resposta, você marca o triângulo lá, né? Mesmo sendo invertido é o triângulo. E na parte de baixo é o trapézio, que mesmo invertido, ele é também um trapézio. E aí, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula 11 de habilidades e objetos do conhecimento. Eu falei primeiro ano, segundo ano e parei na metade do terceiro. Na nossa próxima aula eu vou continuar a metade do terceiro, o quarto e o quinto ano. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.